E seria muito interessante, tendo em vista esse processo que a gente está vivendo, em que há riscos de violência, né? Como colocou hoje Edson Fachin, ao tomar essa decisão em relação aos decretos de armas do governo Bolsonaro. Na semana passada, a gente falava também sobre essa decisão do TSE de restringir as armas, né, nos colégios eleitorais, de não deixar ninguém ir votar armado. Na ocasião, Alexandre de Moraes fez um discurso ali criticando essa questão dos CACs, né? Que esses registros de armas que vão para os CACs, e essas armas acabam em mãos outras. Então, ele fez uma fala importante. E a gente chegou a noticiar na semana passada também essa questão de que chegamos a 1 milhão de registros de armas aqui no Brasil. Desde 2018, a gente teve um aumento, se eu não me engano, que era de 178% na posse de armas, pelos CACs principalmente, né? Então a gente tem vivido esse momento conturbado. O que você pensa em relação a essas decisões, tanto do TSE quanto de Fachin agora, de limitar decretos, inclusive, que já tinham sido questionados há bastante tempo, né? Parece que Cássio Nunes estava segurando, tinha pedido vistas e agora libera, então, para que Edson Fachin possa decidir em relação a esses decretos. Como que você vê essas medidas nesse momento? Primeiro, a gente está falando desse aumento de armas tremendo, mas só de fontes oficiais, né? Você imagina a quantidade de armas não oficiais que estão circulando aí, né? Porque as empresas que vendem armas são capitalistas, elas não querem saber se elas estão vendendo para o cidadão de bem ou para o cidadão de mal, ou para a força de segurança, elas estão vendendo, a função delas é essa, quem tem que regular é o Estado. Quando o Estado para de regular e entrega, os números oficiais dão conta de um aumento de 1 milhão, né, de novos portes de arma, não é nem do número de armas, porque cada um desses CACs, se não me engano, pode ter até 50 armas no seu nome, uma coisa assim, é um troço brutal, mas você imagina a quantidade dessas armas que estão circulando aí de forma ilegal. Só para as pessoas terem uma ideia, se nós somarmos entre o efetivo do Exército e as forças de segurança pelo Brasil, brigadas militares, polícia civil, eles acreditam que nós devemos ter em torno de 1 milhão e 200 mil pessoas. Você imagina que em 4 anos Bolsonaro duplicou o número de pessoas armadas no Brasil. Se nós já tínhamos 1 milhão, daquelas que são efetivamente treinadas para usar arma e tudo, nós agora temos um outro exército de reserva de mais de 1 milhão de pessoas com o número de armas. Quer dizer, isso é brutal, isso é uma ameaça direta às instituições, e o STF, eu tenho a impressão que acordou tarde para essa questão inteira. Eu acho que há uma diferença muito grande entre a presidência de Barroso e de Fachin no TSE e a presidência efetiva do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, muito mais prático, se deu conta daquilo que Barroso não se deu, que não adianta a gente negociar com os militares se nós efetivamente não desarmarmos aqueles que de alguma maneira receberam arma nesses últimos 4 anos e que ameaçam as instituições. Eu acho que o STF caminha e o TSE caminham por um bom caminho, diminuindo a tensão ali. Vamos ver como é que o governo vai se manifestar. Jair Bolsonaro tem feito sempre um carnaval em cima dessas decisões, jogando as instituições de novo umas contra as outras. Não espero que ele faça diferente agora. Ele pode mexer com essa base dele, né? Eu já vi vários comentários nessa postagem que a gente comentou, inclusive ali do STF, das pessoas criticando o STF pela limitação de poderes, mais uma vez, enfim. Ele trabalha muito bem com a base dele, né? Mas não sei se isso também acaba se extrapolando, se ele consegue fugir dessa base com esse tipo de discurso que a gente está cansado de saber, alimenta de fato essa base mais radical, né? E falando nisso, a gente tem agora o 7 de setembro. Até vou me adiantar, né? Porque eu sei que você vai chamar atenção para o fato da semana e provavelmente acredito que vai ser o 7 de setembro, né? Como que você está vendo essa realização do 7 de setembro? Nessas últimas semanas eu tenho ouvido muito sobre um arrefecimento de forças em relação ao 7 de setembro, né? Que antes era mais temido, agora não se sabe muito bem a força que vai ter, se Bolsonaro vai insistir, inclusive, nesse discurso mais radical ou não, nessa tentativa de agir como candidato, ele vai se segurar. Como você imagina que vai ser essa semana? Olha, Thalita, quem acompanha as redes bolsonaristas, e eu sou uma das pessoas que acompanha, porque a gente estuda isso de forma acadêmica também, sabe que a movimentação das redes nesse momento está maior hoje do que estava em 2021. Em 2021 nós tínhamos uma quantidade grande de recursos sendo entregues a esses manifestantes ao longo do Brasil inteiro por conta de PIX e movimentações ligadas aos grandes bilionários que foram desarticulados ali pelo TSE naquela ação há 15 dias.
Agora, esses caminhos estão sendo colocados em prática de novo através das igrejas evangélicas pelo Brasil. Então, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas se organizando. Aqui no Distrito Federal está se buscando também chegar aí a 1 milhão de pessoas nas ruas, como se tentou em 2021. Né? Então, se por um lado há uma disputa interna entre as instituições, especialmente a sociedade civil organizada e os militares, para que os militares arrefeçam o seu apoio a Jair Bolsonaro, por outro lado, Jair Bolsonaro vem trabalhando com os seus apoiadores para que o movimento seja mais explosivo do que foi em 2021 e, obviamente, isso significaria uma demonstração de força de Jair Bolsonaro. Se ele vai usar essa demonstração de força somente do ponto de vista eleitoral ou se ele vai tentar passar por cima disso para um ataque institucional, nós ainda não sabemos, mas que ele está programando isso é indiscutível. Nós teremos um 7 de setembro que pela manhã deve ter uma significação aqui no Distrito Federal e à tarde no Rio de Janeiro, e a gente espera que essa significação seja meramente cívica e que nós não tenhamos que passar por algum distúrbio às vésperas da eleição. Mas eu acho que Jair Bolsonaro tem essa carta na manga, não sei efetivamente se ele vai usar, mas que com certeza ele está mantendo isso na manga, tá.